Na primavera de 2023, um pequeno incêndio florestal perto da minúscula aldeia de Holmsveden, na Suécia Central, chamou a atenção das forças de resgate locais. O que parecia um incidente natural comum levou a uma descoberta que abalou todo o país. Entre a grama queimada e os troncos de árvores carbonizados, os bombeiros notaram por acaso algo estranho. Tábuas queimadas habilmente escondidas sob uma camada de terra. Por baixo revelou-se o que mais tarde seria oficialmente denominado como Jordkälari, uma antiga adega subterrânea, grosseiramente cavada na terra e reforçada com troncos de árvores, de 3 por 2 metros de tamanho e um pouco mais de 2 metros de profundidade. Quando o fogo foi completamente extinto e a área foi limpa da fumaça, a primeira equipe de emergência desceu. Já após poucos minutos ficou claro. Esta antiga adega abandonada não preservava apenas utensílios esquecidos dos fazendeiros locais. Aqui, entre sujeira e fuligem, foram descobertos restos humanos no chão úmido. Os primeiros dias de investigação trouxeram resultados incríveis. Técnicos criminais que examinaram o Jordkälari documentaram oficialmente o achado de 42 crânios queimados. Alguns deles estavam parcialmente danificados pelo fogo, outros quase completamente intactos, preservados sob uma camada de terra. Ao lado havia várias pares de botas queimadas de tamanhos diferentes. Em algumas restavam fragmentos de couro mal visíveis. Aqui, a investigação encontrou pela primeira vez uma dificuldade séria. No interior dos sapatos e em pedaços individuais de couro havia etiquetas de couro preservadas com iniciais, mas os nomes completos dos proprietários de muitos objetos não puderam ser determinados. Algumas iniciais não coincidiam com nenhum nome nas listas de pessoas oficialmente desaparecidas. O exame forense no Jordkälari também trouxe à tona evidências mais concretas. No interior da tampa de uma escotilha de madeira, os técnicos criminais encontraram um fragmento de uma corrente de uma motosserra Husqvarna Forestry, cuja marcação indicava uma série do ano de 1976. Este era um detalhe importante. Havia muito poucos proprietários de tais correntes na região. O círculo de suspeitos se estreitou imediatamente para poucas pessoas. Na mesma tampa havia uma pegada clara de bota, tamanho 43, presumivelmente um sapato masculino. Esta era a única pista realmente clara que levava ao suposto perpetrador, ou possivelmente a uma testemunha do acontecido. Já na fase inicial das investigações, ficou claro que a investigação enfrentava uma tarefa incrivelmente complexa. As primeiras suspeitas se dirigiram contra os caçadores furtivos locais, que na região eram conhecidos como os Alces, um grupo de caçadores furtivos que desde meados dos anos 70 causava problemas nas florestas ao redor da aldeia de Holmsveden, tinha má reputação. Eles eram suspeitos não apenas de caça ilegal, mas também de ameaças regulares contra moradores que perturbavam suas atividades. Esta versão parecia realista e lógica. Os Alces tinham acesso ao equipamento necessário, incluindo motosserras. Mas quase simultaneamente surgiu outra versão que não parecia menos convincente. No ano de 1978, quando os primeiros casos de desaparecimento foram registrados nesta área, o pai de uma das primeiras crianças desaparecidas chamou a atenção dos investigadores. Emil, um menino de 7 anos que desapareceu em julho de 1978 perto do riacho Sørgården. Um homem chamado Gunnar ficou por muito tempo no foco da polícia. Alguns moradores da aldeia mencionaram em seus depoimentos que ele se comportava de forma estranha, evitava contato com outros e ficava agressivo quando se tratava de seu filho. A versão sobre Gunnar recebeu apoio inesperado depois que os investigadores encontraram um filme amador antigo em formato de 8mm que havia sido filmado por moradores no verão de 1978. Nas gravações do filme curto, o mesmo Gunnar era claramente reconhecível, parado junto ao riacho e obviamente explicando algo a 2 figuras menores cujos rostos não eram reconhecíveis. O filme se interrompeu subitamente como se o cinegrafista tivesse parado a gravação intencionalmente. A gravação estava embaçada, mas suficiente para chegar à conclusão. O homem obviamente tentava levar aqueles com quem falava mais profundamente na floresta. Por quase 2 semanas a investigação seguiu esta versão, mas ela se provou falsa. Descobriu-se que no filme,
Não eram mostradas aquelas pessoas que eram consideradas desaparecidas. Os nomes das pessoas nas gravações foram confirmados por seus parentes que viviam na aldeia. Gunnar estava fora de suspeita, mas tempo valioso foi perdido. E as investigações ficaram novamente diante de uma parede do desconhecido. Um mês após o início das investigações, quando parecia que a investigação estava em um beco sem saída, foi encontrado não muito longe do Jord Kelare, quase completamente escondido na grama alta, um pequeno caderno gasto. Em suas páginas encharcadas pela chuva, os investigadores puderam decifrar apenas uma única linha, escrita em uma caligrafia estranha e apressada: para que os espíritos da floresta se calem. A nota desencadeou imediatamente uma nova onda de especulações, mas o autor dessas palavras permaneceu por enquanto desconhecido. Assim terminou a primeira fase das investigações, mas foi exatamente esta nota estranha e sinistra que se tornou a ponte para as próximas descobertas. Uma coisa estava clara: a pessoa que havia escrito isso sabia muito mais que as outras, e talvez fosse exatamente esta pessoa que possuía a chave para todos os segredos que haviam permanecido em silêncio por mais de 40 anos. Agora que a investigação se preparava para uma fase completamente nova, na qual seria necessário voltar ao passado e examinar cuidadosamente cada detalhe do acontecido mais uma vez, incluindo a corrente da motosserra, a pegada do sapato e este estranho diário. A verdade estava próxima, mas ninguém conseguia vê-la até o fim. No dia 20 de julho de 1978, um dia após os primeiros casos de desaparecimento na floresta perto de Holmsveden, os moradores se reuniram no estacionamento Lapkulen. Os investigadores interrogaram possíveis testemunhas e aqueles que haviam visto os desaparecidos pela última vez. Åke Lundgren, o pai do desaparecido Emil, se comportou de forma surpreendentemente calma. Em seu comportamento não havia pânico. Ele falou com autoconfiança e brevemente: "Eles estão brincando em algum lugar. Eles voltarão para onde iriam." Tal tranquilidade irritava e confundia ao mesmo tempo. Uma pessoa não poderia ser tão fria em tal situação. Os investigadores se entreolharam e anotaram silenciosamente cada uma de suas palavras, cada um de seus gestos. Algo obviamente não estava certo aqui. Na conversa com a polícia, Åke explicou claramente seu álibi. Segundo suas palavras, ele coletava frutas vermelhas na tarde do dia 19 de julho, cerca de meia hora antes do desaparecimento, aproximadamente 1 quilômetro ao norte do acampamento, não muito longe do leito do riacho Sørgoron. Uma verificação da rota confirmou que o caminho não teria levado mais de 15 minutos. Tempo e distância coincidiam. Mas um ponto importante que chamou a atenção dos criminalistas: a mochila velha e gasta de Lundgren estava amarrada com um nó especial, conhecido entre os locais como laço de pescador. Exatamente o mesmo nó foi usado em um pedaço de corda que foi descoberto 45 anos depois no Jord Kelare. Por si só, este fato era fraco, mas eram exatamente tais pequenos detalhes que poderiam indicar algo mais sério. A pergunta óbvia da polícia sobre por que Åke não havia ouvido gritos ou ruídos durante o desaparecimento, o homem respondeu novamente de forma absolutamente calma e simples. O riacho Sørgoron faz muito barulho no verão. As crianças haviam seguido um pouco à frente. Bastante explicável e aparentemente lógico, mas os investigadores se entreolharam com desconfiança. Poderia o barulho do riacho ser tão alto que abafasse completamente as vozes? A pergunta permaneceu em aberto, mas Åke olhou nos olhos dos investigadores com autoconfiança, como se estivesse pronto para repetir isso 1000 vezes. Na noite do mesmo dia, a polícia, após obter o mandado de busca número 487 de 20 de 7º de 1978 para a garagem e a casa de Lundgren, foi à sua residência na borda da aldeia. A busca das instalações trouxe um resultado inesperado. A garagem, revestida com tábuas e cheirando a umidade e óleo de máquina, estava literalmente repleta de troféus de caça. Chifres de veado, peles secas e crânios de animais que ficavam nas prateleiras e pendurados nas paredes. Na mesa havia um conjunto de facas de desmembramento. Nas prateleiras ao lado havia equipamentos de pesca enferrujados arrumados ordenadamente e redes de pesca com os mesmos nós.
À primeira vista, o quarto de um homem com inclinações estranhas. Os investigadores até trocaram olhares tensos, mas a verificação da licença de caça e o interrogatório dos vizinhos dissiparam rapidamente as dúvidas. Oki era um caçador e pescador conhecido na região que colecionava troféus desde a juventude. A pista falsa foi imediatamente descartada. Era simplesmente o quarto de um homem obcecado pelo seu hobby. No final da noite do 20º de julho, a polícia recebeu informações de um turista que por acaso estava no estacionamento Lapkulen no dia anterior, exatamente às 17 horas. Esta testemunha, Hans Eriksson, declarou com certeza. Ele tinha visto pessoalmente Åke Lundgren no horário indicado, caminhando pelo estacionamento e perguntando às pessoas que passavam se tinham visto os dois meninos desaparecidos. Esta declaração contradizia o álibi de Lundgren, que afirmava estar ainda colhendo frutas silvestres naquele momento, 1 quilômetro ao norte do estacionamento. Esta contradição temporal óbvia deixou os investigadores muito desconfiados. Alguém obviamente estava escondendo algo. Ou o turista tinha confundido o horário, ou o próprio Åke não estava dizendo toda a verdade. As investigações continuaram. A declaração do turista levou a polícia a verificar novamente a rota de Lundgren. Eles queriam medir cuidadosamente tempo e distância para entender se era possível estar em 2 lugares quase simultaneamente no momento certo. O próximo passo das investigações deveria ou excluir definitivamente o suspeito do círculo de suspeitos ou consolidá-lo como figura-chave. Na primavera de 1993, a aldeia de Holmsveden voltou ao foco dos investigadores. No 2º de maio, por volta das 3 horas da manhã, Elsa Karlsdotter desapareceu. À primeira vista, as circunstâncias pareciam completamente inexplicáveis. O quarto da menina estava vazio, a janela estava entreaberta, e no pátio foram descobertas pegadas descalças quase invisíveis. A família se comportava de maneira desconfiada e estranha. Evitava olhares diretos dos investigadores e constantemente trocava olhares entre si. Era óbvio que estavam escondendo algo, mas a polícia ainda não entendia o que exatamente. Algumas horas após o início da busca, ficou claro que havia outro enigma neste caso. No amanhecer, os investigadores examinaram cuidadosamente o terreno ao redor da casa. A terra úmida tinha preservado pegadas de pés descalços que levavam a floresta densa para noroeste, em direção a uma cabana de caça abandonada que há muito tempo não era usada por ninguém. O caminho era claro e confiante, como se Elsa soubesse exatamente para onde estava indo. No entanto, ninguém dos moradores locais conseguia se lembrar de a menina ter visitado este lugar antes. O irmão mais velho de Elsa, David Karlsdotter, de 17 anos, informou à polícia com notável preocupação na voz que tinha acordado durante a noite por uma inquietação inexplicável e visto pela janela o fraco tremular de uma lanterna distante no fundo da floresta. Quando questionado pelos investigadores sobre por que não tinha contado imediatamente a ninguém, David respondeu evasivamente e se calou, baixando o olhar. Os pais também não foram completamente abertos e apenas acrescentaram baixinho que Elsa às vezes era estranha durante a noite. Posteriormente, a investigação descobriu que a família havia escondido por muito tempo um detalhe importante. Elsa sofria de sonambulismo, saía regularmente de casa durante a noite e se movia sem estar consciente disso. A questão chave das investigações era se Elsa poderia ter ido tão longe na floresta durante a noite sem acordar. A distância até a cabana era de quase 3 quilômetros. A temperatura do ar caía durante a noite para mais 6 graus Celsius e o terreno era intransitável e difícil de passar. Os especialistas concordaram. A probabilidade de a menina conseguir percorrer tal caminho em estado inconsciente e permanecer ilesa era extremamente baixa. A família, no entanto, continuava insistindo que Elsa poderia ter saído exatamente assim. Eles insistiam que episódios de sonambulismo ocorriam regularmente com ela, e os pais tinham certeza de que este era apenas mais um caso. Os investigadores registraram estas declarações, mas permaneceram convencidos de que havia mais em jogo aqui. No mesmo dia, por volta do meio-dia, um grupo de busca descobriu na margem de um riacho local um casaco conhecido por muitos moradores locais, que pertencia ao irmão mais velho, David. O casaco estava junto à água, dobrado ordenadamente,
como se alguém o tivesse deixado conscientemente em um local bem visível. À primeira vista, isso parecia suspeito. Por que o casaco estava aqui e por que foi tirado na floresta? A polícia voltou brevemente à versão de que David poderia estar escondendo algo importante ou até estar envolvido no desaparecimento de Elsa. Quando David foi convocado para um novo interrogatório, ele explicou calmamente que tinha deixado o casaco na margem no dia anterior quando foi pescar com amigos. Testemunhas confirmaram suas palavras e descreveram detalhadamente os detalhes do dia anterior. O casaco não se revelou uma evidência, mas sim uma coincidência que desviou as investigações por algumas horas. A versão com o irmão foi deixada de lado, mas não definitivamente fechada. A busca continuou no final do mesmo dia. Um policial com um cão farejador se movia lenta e concentradamente, prestando atenção cuidadosa à reação do animal. O cão seguiu confiante as pegadas de Elsa e conduziu o grupo persistentemente àquela cabana de caça abandonada para onde levavam as estranhas pegadas descalças. Quando o grupo de investigação finalmente chegou à cabana, todos ficaram paralisados, atingidos pela súbita compreensão. Era exatamente a mesma cabana que os investigadores já conheciam dos documentos do distante ano de 1978. Exatamente aqui, 15 anos antes, já se havia procurado por desaparecidos. A cabana parecia abandonada há muito tempo. Tinta descascada, tábuas podres, coberta de musgo e uma porta torta. Do lado de fora, nada indicava a presença de alguém no interior, mas o cão puxava persistentemente a coleira em direção à porta fechada. O investigador tocou cuidadosamente a maçaneta, abriu a porta uma fresta e olhou para dentro. No interior, a cabana estava vazia. Apenas no chão havia pegadas frescas de lama, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Dali vinha claramente umidade, mas nenhuma pegada de Elsa foi encontrada no interior. Agora ficou claro para os investigadores que exatamente esta cabana abandonada era o ponto-chave no caso dos desaparecidos. Os policiais contataram o arquivo local e solicitaram os materiais do caso antigo de 1978 para descobrir quem havia morado nesta cabana 20 anos atrás e o que conectava este lugar com os novos casos de desaparecimento. Diante deles havia um longo caminho. A polícia precisava conectar dois enigmas separados por 15 anos para entender quem e por que retorna a este local esquecido por todos. Até agora, os investigadores tinham apenas coincidências estranhas, pegadas descalças, a doença oculta da menina e uma lanterna desconhecida na noite em mãos. Mas agora estava claro para eles que nesta cabana estava escondido um segredo importante que poderia lançar luz sobre os eventos do passado distante e do presente mais recente. No 16º de junho de 2005, surgiu subitamente um novo detalhe no caso dos misteriosos desaparecimentos nas florestas perto de Holmsveden. Neste dia, a ornitóloga e voluntária Birgitta Holm fez sua ronda usual nas florestas locais e anotou observações em seu diário de campo. Quando ela revisou suas anotações à noite, seu olhar caiu sobre uma nota estranha que havia feito quase automaticamente durante o caminho. Por volta das 11 horas da manhã, foi notado um homem idoso de baixa estatura que conduzia uma pequena figura em direção ao terreno pantanoso. Esta observação chamou imediatamente a atenção dos investigadores. O grupo de investigação foi urgentemente até Birgitta para esclarecer todos os detalhes. Durante a conversa com os investigadores, Birgitta descreveu detalhadamente o acontecimento e mostrou seu diário. Nele havia, além da anotação textual, também um pequeno, mas claro esboço. No papel, estava representada a silhueta de um desconhecido, escondido sob uma jaqueta larga com capuz que cobria completamente o rosto. Atenção especial foi dada às pernas, botas grandes e maciças de aproximadamente tamanho 43. O tamanho do calçado deixou os investigadores imediatamente desconfiados. Uma pegada similar havia sido descoberta muitos anos antes, no ano de 2023, no Jord Kelare. Imediatamente foi organizada uma inspeção da trilha da floresta onde Birgitta havia visto as figuras. A busca foi bem sucedida. Cerca de 300 metros da estrada principal foi encontrado no chão um pequeno cachimbo de barro, obviamente antigo,
com um padrão característico e uma forma que era comum em meados dos anos 1970. Tal cachimbo estava na lista de objetos que desapareceram junto com Elsa Karlsdotter no ano de 1993. Esta foi a primeira pista direta que conectava os casos de desaparecimento de anos diferentes. Os investigadores fizeram imediatamente a pergunta óbvia a Birgitta. Poderia ela ter confundido o desconhecido com um dos funcionários da patrulha florestal ou com os guardas florestais locais que inspecionavam regularmente a área? A resposta de Birgitta foi clara e confiante. Os guardas sempre usavam jaquetas de cor e forma completamente diferentes. E, além disso, ela havia perguntado especificamente na administração do parque no dia anterior. Naquele dia não havia rondas programadas. Isso excluiu definitivamente a versão com trabalhadores florestais oficiais e confirmou a presença de uma pessoa estranha, desconhecida na floresta. Baseando-se na descrição das botas e da aparência, a polícia começou a verificar os moradores locais cujo estilo de vida sugeria estadias frequentes na floresta. Rapidamente depararam com o carvoeiro Lars Hautiainen, que vivia nas margens de Holmsveden e estava regularmente nas florestas para queimar carvão vegetal para venda. Lars correspondia completamente à descrição. Baixa estatura. Frequentemente usava uma velha jaqueta de tempestade com capuz e botas pesadas. Seu estilo de vida e caráter reservado despertaram suspeitas adicionais na polícia. Com autorização do tribunal local, a polícia conduziu uma busca na casa de Lars. Todos os cômodos, o galpão e o terreno ao redor da casa foram cuidadosamente revistados, mas não foram encontradas evidências diretas. O próprio Lars confirmou calmamente que realmente havia possuído tais botas, mas insistiu que já as havia vendido no ano de 1998 para um caçador local que precisava urgentemente de calçados resistentes para a floresta. Inicialmente, essa informação parecia duvidosa, mas algumas horas depois, os registros de uma loja de consignação local confirmaram as palavras de Lars. As botas descritas por Birgitta haviam realmente sido vendidas 7 anos antes, no ano de 1998. A pista falsa para o carvoeiro Lars Hautiainen foi provisoriamente marcada como tal. Na mesma noite, o grupo de investigação recebeu os registros de inventário arquivados da loja, que confirmaram que o carvoeiro havia realmente vendido os sapatos. No entanto, nos registros faltava por algum motivo o nome do comprador. Em seu lugar havia apenas uma breve anotação do vendedor. Comprador, empresa florestal. Esta foi uma reviravolta extremamente inesperada que direcionou as investigações para uma direção completamente diferente. Agora os investigadores enfrentavam a questão de quem exatamente dos funcionários da empresa florestal poderia ter adquirido as botas com esse tamanho e corte característicos e para que propósito. A investigação decidiu vasculhar os documentos de arquivo dos anos 1970 e verificar detalhadamente cada funcionário da empresa florestal que tivesse qualquer conexão com esses locais. Os funcionários examinaram cuidadosamente os diários de trabalho, os arquivos pessoais dos funcionários e seus movimentos, para encontrar até mesmo a menor pista que pudesse levar a uma pessoa que pudesse estar envolvida nos acontecimentos. Nas mãos da polícia estavam o esboço de Birgitta, um apito infantil antigo, botas cuja pista aparecia no caso desde 1978 e, principalmente, a sensação de que pela primeira vez estavam se aproximando da resposta à questão de quem estava por trás do mistério dos casos de desaparecimento que perturbavam os habitantes de Holmsveden há décadas. A história começou gradualmente a tomar forma, embora ainda estivesse longe da clareza completa. Os próximos passos deveriam esclarecer quem exatamente estava por trás da figura do misterioso desconhecido que se escondia atrás de um capuz e botas florestais pesadas e aparecia repetidamente nesta história. Em 12 de agosto de 2010, o grupo de investigação retornou novamente a Lars Hautiainen, o carvoeiro de Holmsveden, que havia permanecido o tempo todo à margem das investigações. O motivo foi a descoberta de uma estranha coleção em sua velha cabana abandonada. Ao longo das paredes do cômodo estavam ordenadamente enfileirados dezenas de crânios de veado com chifres enormes. Tal coleção parecia perturbadora, especialmente considerando os momentos de suspeita anteriores e as circunstâncias dos casos de desaparecimento prévios.
foi decidido verificar Hautiainen mais uma vez, da forma mais minuciosa possível. Os policiais conduziram uma nova busca na cabana de Lars, na qual foi dada atenção especial aos detalhes. Aqui encontraram várias cordas enroladas que se assemelhavam àquelas encontradas anteriormente. No entanto, o exame apontou imediatamente para diferenças. Os nós eram diferentes, e o diâmetro das cordas era exatamente 8 milímetros, completamente diferente do George Kellery. A polícia também verificou cuidadosamente os registros pessoais de Lars e suas amostras de caligrafia. O parecer grafológico foi inequívoco. O diário encontrado perto do George Kellery com a frase sobre os espíritos da floresta não havia sido escrito por Lars. As caligrafias não coincidiam nem remotamente. Isso reforçou ainda mais as dúvidas dos investigadores, embora não eliminasse completamente os momentos de suspeita. O próximo passo importante foi uma análise de DNA. Lars concordou calmamente em fornecer uma amostra sem oferecer qualquer resistência. Após 3 dias, os resultados eliminaram completamente os momentos de suspeita contra ele. Seu perfil genético não coincidia com nenhuma das amostras coletadas anteriormente nos locais dos crimes. A polícia registrou esse fato e concentrou-se temporariamente em outras pistas. Os investigadores se perguntaram: o corte da corda encontrada coincide com a faca apreendida com Lars? Um exame criminotécnico realizado no local revelou que o corte diferia drasticamente. O carvoeiro usava uma faca específica, ligeiramente cega para trabalhar madeira, que deixava marcas características serrilhadas. A corda do George Kellery, por outro lado, estava cortada limpa e reta, como se tivesse sido cortada com uma faca florestal profissional e bem cuidada. Essa diferença era óbvia e convincente o suficiente para excluir Lars também nesta linha de investigação. Mas no momento mais inesperado, os investigadores descobriram em uma cova de terra na propriedade de Lars algo estranho. Um pequeno botão infantil muito enferrujado com um padrão incomum. Por um momento, essa descoberta causou agitação entre os policiais, mas logo o laboratório criminotécnico forneceu a conclusão de que o botão havia sido fabricado já nos anos 1950, muito antes dos primeiros casos de desaparecimento em Holmsveden. Os especialistas supuseram que ele poderia ter chegado lá completamente por acaso, há muitos anos com terra ou lixo. A pista falsa com o botão foi encerrada. Todas as informações coletadas sobre Lars Hautiainen confirmaram que ele era uma pessoa incomum que vivia fora da sociedade e preferia a solidão na floresta. Mas de forma alguma estava conectado com os casos de desaparecimento. O status de Lars foi oficialmente encerrado. Mas na noite do mesmo dia, a investigação deu um salto importante para frente. Um investigador da polícia de Holmsveden recebeu do arquivo da administração florestal documentos com uma lista de funcionários que no ano de 1976 haviam recebido correntes de motosserra da marca Husqvarna. Esta lista incluía exatamente 12 nomes. Pela primeira vez em muitos anos, havia uma possibilidade real de rastrear quem havia usado a corrente descoberta no ano de 2023 no George Kellery. Os documentos foram imediatamente encaminhados ao grupo de análise, que começou a verificar cada um dos 12 guardas florestais quanto a correspondências em relação ao local de residência e possível proximidade à cabana abandonada que desempenhou um papel nos casos de 1978 e 1993. Neste momento, a investigação sentiu como o círculo de suspeitos se tornou pela primeira vez realmente estreito e concreto. Os investigadores decidiram examinar detalhadamente todos os endereços dos 12 guardas florestais na lista e reconstruir seus movimentos nos anos 70 e 80 da forma mais precisa possível. A polícia queria solicitar mapas antigos, diários de trabalho, depoimentos de colegas e vizinhos para excluir ou confirmar o envolvimento de cada indivíduo. O foco das investigações agora se deslocou completamente para os funcionários da administração florestal, entre os quais possivelmente se escondia aquele que havia permanecido despercebido por décadas, mas sempre esteve por perto. Cada nome na lista agora estava sendo verificado com a máxima precisão, e a investigação reconheceu que entre esses 12 nomes se escondia uma pessoa que havia mantido uma pequena região da Suécia em suspense por quase meio século. Para a solução era literalmente apenas um passo. Em 4 de julho de 2015,
ocorreu outro desaparecimento perto de Holmsveden. Desta vez, desapareceu Maja Hansen, uma escoteira de 12 anos que estava acampando com um grupo de uma região vizinha. Desde as primeiras horas das investigações, os investigadores entenderam que o líder escoteiro, Åsa Björklund, obviamente tentava esconder alguns detalhes. Ele evitava respostas diretas, estava nervoso, se perdia, mas finalmente admitiu. O grupo havia se desviado do caminho oficial aprovado e entrado na floresta para uma aventura secreta. Tais rotas não oficiais eram estritamente proibidas na área devido à falta de sinal de telefone celular. Esta confissão foi o primeiro passo para revelar um detalhe importante que a investigação não havia considerado anteriormente. Durante o interrogatório de um dos escoteiros, o menino de 12 anos, Per Holm, surgiu um novo detalhe. O garoto lembrou-se de que pouco antes do desaparecimento de Maja, nas proximidades do ponto de parada deles, havia aparecido um estranho desconhecido. Ele descreveu um homem mais velho vestindo uma parca verde, com postura ligeiramente curvada, que estava parado na borda da floresta e os chamou para se aproximarem dele. Per lembrou-se claramente de que o desconhecido disse com um forte sotaque característico do sul de Norrbotten: "Venham. Vou mostrar-lhes como alimentar alces." Esta frase imediatamente despertou suspeitas nos investigadores. Ela já havia aparecido anteriormente em depoimentos de testemunhas sobre outros casos de desaparecimento. Isso não podia ser coincidência. Alguém estava repetindo novamente o mesmo método para atrair outros. Surgiu a suspeita de que esta pessoa poderia ser um dos caçadores locais. Após verificar esta hipótese, no entanto, descobriu-se que nenhum caçador que trabalhava na região jamais havia falado com tal sotaque. Além disso, nenhum dos funcionários locais da reserva realizava rondas de controle naquele dia e não poderia ter sido visto nas proximidades do grupo de escoteiros. Assim, a versão do caçador foi praticamente descartada imediatamente. Isso significava que uma pessoa estranha, desconhecida pelos habitantes locais, havia se aproximado do grupo de escoteiros. Enquanto isso, a polícia concentrou-se na pessoa do líder do grupo, Åsa Björklund. Foi levantada a questão de por que ele havia conduzido o grupo de escoteiros para fora da zona sem cobertura de telefonia móvel, sem informar ninguém dos serviços locais. Alguns policiais suspeitaram imediatamente que tal comportamento não poderia ser acidental. O líder poderia ter tido motivos pessoais ou até mesmo estar ligado ao desaparecimento de Maja. No entanto, Åsa revelou-se um pedagogo experiente, bem conhecido na comunidade local e sem antecedentes criminais. Após uma verificação cuidadosa de sua reputação e história pessoal, a investigação concluiu que sua ação foi apenas um erro estúpido. Ele foi provisoriamente removido da lista de suspeitos e a investigação retornou ao exame de outras direções. A próxima pista importante surgiu completamente inesperada, quando o grupo de investigação obteve acesso aos materiais de arquivo da Naturvårdsverket, a agência sueca de proteção ambiental. Entre os numerosos documentos foi descoberto um relatório sobre um guarda florestal que havia trabalhado neste setor já no final dos anos 70. No relatório estava anotado um detalhe importante. O guarda florestal era originário da região do sul de Norrbotten e falava um dialeto característico que coincidia com a descrição de Per Holm. Esta descoberta mudou todo o curso das investigações. Pela primeira vez, havia uma conexão clara entre uma pessoa dos arquivos antigos e os casos atuais de desaparecimento. Alguém estava usando a mesma frase de atração sobre alimentar alces, como há quase 40 anos. Agora ficou claro que este guarda florestal não era uma figura casual, mas aquele que a polícia havia procurado todos esses anos. Agora a investigação enfrentava a tarefa de verificar todas as informações sobre este guarda florestal dos documentos de arquivo o mais rápida e detalhadamente possível. Era necessário determinar se ele ainda estava vivo, onde se encontrava agora e se tinha alguma relação com os casos de desaparecimento das últimas décadas. A investigação entrou na próxima fase. O cruzamento de dados de arquivo, a lista dos 12 guardas florestais que haviam recebido correntes Husqvarna em 1976 e a identidade deste homem misterioso, cujo dialeto, característico e frase estranha se repetiam por várias décadas nas florestas de Holmsveden. Era óbvio que a polícia havia se aproximado muito do esclarecimento de um dos segredos mais sombrios na história desta região.
No dia 13 de maio de 2023, 2 dias após a abertura do Jord Kelleré nas florestas de Holmsveden, os investigadores descobriram um novo local que poderia dar respostas às perguntas que atormentavam todos há décadas. A 300 metros do local principal da descoberta, numa seção pantanosa do maciço florestal, foi encontrada uma antiga cova de alcatrão coberta pela vegetação. As primeiras escavações imediatamente trouxeram à tona uma descoberta terrível. No fundo da cova estavam 18 dentes molares humanos. Esta descoberta significava que o número de vítimas confirmadas havia aumentado drasticamente. Os especialistas começaram imediatamente a examinar os restos mortais. O estado dos dentes permitiu aos especialistas, apesar da longa permanência na camada de turfa, extrair com sucesso amostras de DNA. Os testes laboratoriais confirmaram inequivocamente que os dentes pertenciam a pessoas que foram oficialmente reportadas como desaparecidas entre 1999 e 2012. Esta foi uma importante adição aos arquivos de casos já existentes. Durante as escavações posteriores, os técnicos criminais encontraram outro objeto que imediatamente chamou a atenção dos investigadores. Profundamente na turfa foi descoberto um pequeno governalho de cobre fortemente oxidado de uma corda de barco. Um detalhe característico, típico de barcos da empresa florestal dos anos 1940. À primeira vista, o detalhe parecia muito antigo para estar relacionado aos eventos das últimas décadas. Mas os investigadores decidiram verificar minuciosamente sua origem em vista das descobertas anteriores. Surgiu a questão de qual relação o antigo governalho de cobre tinha com os crimes dos últimos anos. Após consulta com especialistas, ficou conhecido que exatamente tais peças eram usadas por guardas florestais para seus barcos de trabalho, destinados ao transporte de troncos flutuantes em rios e riachos. Tais governalhos eram extremamente robustos, duráveis e podiam permanecer em estado funcional por décadas após a instalação. Assim, a descoberta confirmou uma conexão direta do perpetrador dos casos de desaparecimento com a silvicultura e apontou claramente para um funcionário da empresa florestal ou um guarda florestal. Esta foi uma prova clara que confirmou as suspeitas que haviam surgido anteriormente. Paralelamente à linha principal de investigação, surgiu uma versão incomum proposta por um historiador amador local. Ele suspeitou que tais descobertas poderiam ser parte de um antigo ritual Sami conectado com práticas xamânicas locais. A versão soava incomum e até exótica, razão pela qual a investigação foi forçada a recorrer a um etnólogo profissional da Universidade de Uppsala. Este rapidamente e argumentativamente refutou a suposição de origem xamânica das descobertas e apontou que as práticas e rituais descritos absolutamente não correspondiam às tradições e cultura Sami. A pista falsa com o xamã foi oficialmente encerrada. A descoberta mais importante deste dia, no entanto, ainda estava por vir. Depois que a polícia verificou o número de inventário do governalho de cobre encontrado nos arquivos antigos da administração florestal local, ela obteve a confirmação decisiva. Este número coincidia completamente com o barco que no distante ano de 1975 foi oficialmente designado ao guarda florestal chamado Stig Eklund. O nome Eklund já havia aparecido nos documentos de arquivo entre os 12 guardas florestais que em 1976 haviam recebido as correntes Husqvarna, que foram previamente encontradas no Jord Kelleré. Agora, porém, a nova evidência, o detalhe de cobre do barco, conduziu definitivamente as investigações a uma pessoa concreta, cujo nome por anos havia permanecido apenas uma anotação no papel. A próxima fase das investigações era inevitável. A polícia imediatamente solicitou todas as informações disponíveis sobre o paradeiro atual e as circunstâncias de vida de Stig Eklund. O interrogatório desta pessoa tornou-se uma necessidade absoluta e prioridade para confirmar ou excluir definitivamente seu envolvimento na série de casos de desaparecimento que atormentaram a região por quase meio século. Ficou claro que a polícia estava mais próxima da solução do caso, considerado insolúvel, do que nunca. O nome Stig Eklund agora ecoava nos escritórios dos investigadores. Era anotado em relatórios e documentos, mas foi decidido não ser precipitado com as conclusões.
Apenas uma conversa pessoal com ele poderia lançar luz sobre o mistério que envolvia as florestas de Holmsveden desde os anos 1970. Pela primeira vez em muito tempo, havia no caso a figura de um suspeito concreto, e a polícia sentiu pela primeira vez que a verdade finalmente estava apenas a um passo do esclarecimento. No dia 14 de maio de 2023, o grupo de investigação chegou a um lar de idosos em Gällivare, localizado no extremo norte da Suécia. Seu objetivo principal era Stig Eklund, um ex-guarda florestal cujo nome nos últimos dias era ouvido cada vez mais frequentemente nos escritórios da polícia. Apesar de sua idade avançada de 83 anos, Eklund permanecia um homem vigoroso que olhava direta e confiantemente como se esperasse visitantes. Ninguém da equipe notou inquietação nele, mas os investigadores imediatamente sentiram a tensão. Durante a busca no quarto de Eklund, os policiais fizeram uma descoberta importante. Sob uma pilha de jornais e revistas antigas, descobriram um atlas desgastado do Parque Nacional Holmsveden. Nas páginas, o velho havia marcado com uma caneta as datas dos casos de desaparecimento que coincidiam com os dados de arquivo da polícia. As marcações foram feitas cuidadosamente, quase metodicamente, com a precisão típica de um guarda florestal. Esta descoberta tornou-se a primeira evidência séria contra Eklund. No mesmo dia, os investigadores interrogaram um ex-colega de Eklund, que confirmou. No livro de serviço para o ano de 1976 estava anotado que apenas uma pessoa havia recebido a corrente para a motosserra da marca Husqvarna, o próprio Stig Eklund. Assim, a corrente encontrada no Jord Kellery foi definitivamente atribuída a uma pessoa concreta. Outro testemunho importante foram as palavras do vizinho de Eklund no lar de idosos, Carl Svensson. Ele lembrou-se de que Eklund várias vezes havia conversado com visitantes que vinham ao lar, frequentemente jovens, e durante isso mencionava um certo local dos alces. O vizinho não havia dado importância a isso e pensou que se tratavam de memórias dos velhos tempos. Agora isso soava completamente diferente. Surgiu a pergunta legítima. Poderia Stig Eklund, um homem mais velho, ser fisicamente capaz de transportar as pessoas desaparecidas? A verificação de dados de arquivo confirmou que Eklund havia trabalhado como lenhador no período de 1970 até 1990. Sua condição física era excelente, o que foi confirmado por colegas e documentos médicos pessoais daquela época. Isso significava que o transporte de pessoas e objetos certamente estava ao seu alcance naqueles anos. Durante as conversas com a equipe da casa de repouso, alguém expressou dúvidas e explicou que Eklund praticamente não havia deixado seu quarto nos últimos anos, o que parecia excluir sua participação nos eventos recentes. Os investigadores levaram essa informação a sério e começaram a verificar os diários e escalas de serviço das enfermeiras que visitavam Eklund regularmente. Uma verificação detalhada, no entanto, revelou o contrário. Nas escalas de serviço das enfermeiras estavam registrados períodos em que Eklund estava ausente durante a noite, às vezes por várias horas seguidas, geralmente até 1h da madrugada. Esses períodos não foram explicados pela equipe, e a versão de sua completa imobilidade foi oficialmente descartada. Assim, a polícia confirmou definitivamente que Eklund realmente podia circular livremente durante as noites nos últimos anos. A descoberta mais significativa do dia foi um achado criminal do Jord Kellery em Holmsveden. Em um rebite metálico da porta do porão, que a polícia havia enviado para análise posterior, foram encontrados vestígios frescos de epitélio de pele humana. O exame genético rapidamente forneceu um resultado. Era uma amostra de DNA do próprio Eklund. O fato de haver epitélio fresco significava que o velho guarda florestal havia visitado recentemente o Jord Kellery, que ficava a 1,5 km da cabana, onde anteriormente um homem misterioso havia sido repetidamente notado. A distância da Tjudoato cabana ao Jord Kellery era exatamente 1,4 km e podia ser percorrida a pé em 20 minutos. Esta prova tornou-se a confirmação decisiva de que Stig Eklund estava diretamente conectado com o mistério do porão da floresta e os casos de desaparecimento que atormentavam Holmsveden há décadas. Com base em todas as evidências coletadas, o gudgeon de cobre do barco, a corrente da motosserra,
As marcações no Atlas e agora a prova irrefutável na forma de DNA na porta do George Kellery, a polícia tomou a decisão final de apresentar acusações contra Stig Eklund. Os investigadores começaram imediatamente a preparar os documentos para a prisão oficial e o início do processo judicial. Tornou-se óbvio que a história de longa data, acompanhada de incerteza e rumores, estava se aproximando de sua solução final e lógica. O nome Eklund agora estava clara e oficialmente ligado a cada desaparecimento, a cada descoberta. E ninguém na polícia duvidava mais de que o esclarecimento do caso seria uma questão dos próximos dias. Após quase meio século de silêncio e dúvidas, era hora de conhecer a verdade.